gente! Meu nome é Emília Coutinho, eu sou enfermeira graduada pelo Centro Universitário Jorge Amado, pós-graduando em enfermagem obstétrica, docente do ensino técnico, doula e educadora perinatal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre diabetes gestacional, né? E o que é a diabetes gestacional? Se trata da elevação dos níveis, né, de açúcar no sangue, no caso a glicemia, durante a gestação. O diagnóstico da diabetes gestacional ele pode vir logo no começo da gestação, no primeiro exame da consulta pré-natal, ou em torno de 24, 28 semanas. Isso quando se faz aquele exame, né, da ingestão de um suquinho, ingestão de um líquido doce, que quase nenhuma gestante tolera, né, que a gente chama de TOTG ou curva glicêmica. Os fatores de risco, né, para desenvolvimento da diabetes gestacional incluem idade materna avançada, quanto mais avançada a idade, maior o risco, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, diabetes gestacional prévia, no caso, diabetes gestacional na gestação anterior, história de mãe com diabetes gestacional, presença de diabetes tipo 2 em familiares de primeiro grau. Mas nem toda mulher que tem diabetes gestacional, ela apresenta algum fator de risco. Na grande maioria dos casos, a diabetes gestacional ela se resolve após o nascimento do bebê, mas algumas mulheres elas podem permanecer diabéticas mesmo após o nascimento. Mas se vier um caso assim de tipo, ai, mas minha glicose só alterou um pouquinho, isso é diabetes gestacional mesmo? E sim. É diabetes gestacional? Sim. Isso porque, durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, o esperado é que a gestante ela apresente valores glicêmicos mais baixos. E, sendo assim, quem ultrapassou da normalidade definida, ainda que no limite, ainda que um pouquinho, já é considerada diabética gestacional e deve ser conduzida como tal. Não existe pré-diabetes durante a gravidez. Ou tem diabetes gestacional, ou não tem. Não existe o só um pouquinho. Não existe repetir o exame da normal e escapar do diagnóstico. O único valor em jejum, isso entre um jejum de 8 a 12 horas, acima do de referência, já fecha o diagnóstico. Caso o diagnóstico dê ainda no primeiro trimestre, a gestante ela não deve fazer o teste oral de tolerância à glicose, né, que é o TOTG, o exame da curva glicêmica. Porque, afinal, né, é um grande absurdo indicar uma sobrecarga de glicose para diabética, né, gente? Não faz sentido. E tá cheio de profissional aí solicitando o TOTG para diabética. E aí, a diabetes gestacional, ela é sintomática. E, inclusive, todas as gestantes devem testar a glicemia de jejum nos 3 primeiros semestres. Glicemia maior ou igual que 92 em qualquer momento da gestação já fecha diagnóstico em ponto final. Se a glicemia em jejum for normal no primeiro trimestre, aí sim está indicado fazer o teste de tolerância à glicose, né? Ali a curva glicêmica. A ser, né, realizado por todas as gestantes de modo universal, entre 24 e 28 semanas, isso com o fim de rastrear diabetes gestacional. No teste de tolerância à glicose, né, o TOTG, os valores normais esperados em jejum, o resultado menor que 92, após 1 hora, menor que 180 e após 2 horas, menor que 153. E não há razão para o desespero, caso vier o diagnóstico de diabetes gestacional, até porque o manejo da diabetes gestacional é algo relativamente simples. Em muitos casos, ele pode ser uma oportunidade, inclusive, de mudar hábitos de vida. Claro que existe um rigor de controle glicêmico e aquele inconveniente de furar o dedinho várias vezes no dia. Mas, de maneira geral, alimentar-se de maneira equilibrada, fazer atividade física regularmente, deve ser um hábito de todas e não só de gestantes que são diabéticas. Isso significa que a diabetes é culpa da mulher ou que ela poderia ter sido evitada? Não. Isso significa que viver de maneira mais saudável e equilibrada só traz benefícios, né? Principalmente na gestação, e previne bastante coisa. E qual é o grande problema da diabetes gestacional? O líquido, né, na barriga, o líquido amniótico, ele pode aumentar muito, que é o que a gente chama de polidrâmino. E o aumento do risco também de pré-eclâmpsia, o bebê pode nascer grande demais, que a gente chama de bebê macrossômico, tem o risco de parto prematuro, hipoglicemia neonatal, maior risco do bebê desenvolver diabetes e obesidade no futuro. O tratamento da diabetes gestacional, muitas vezes, ele é feito com dieta e atividade física e, nesse caso, às vezes já resolve. Porém, se não resolver, é preciso prescrever insulina. Além disso, também o ganho de peso na gestação ele tem que ser controlado. E o acompanhamento de uma gestante que tem diabetes gestacional também é diferente.
tem que ser feito mais de perto, com consultas e ultras com maior frequência. E não esqueçam, em qualquer momento da gestação, glicemia em jejum maior ou igual que 92 é diabetes gestacional. E é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Até logo. Olá, eu sou Joyce, tenho um bebê de 2 meses e durante a minha gestação eu tive diabetes gestacional, descobri ali com 31 semanas, já no finalzinho, e fiquei monitorando pela glicemia capilar e com a dieta. Não precisei usar medicamento. Eu descobri a diabetes porque meu líquido amniótico estava aumentado e aí o médico ficou desconfiado que eu poderia estar com a diabetes. E ele passou o exame que na verdade já tem que ser feito novamente. O primeiro que eu fiz, o da curva glicêmica, não tinha dado diabetes gestacional, mas depois, como o líquido aumentou, eu tive que repetir esse exame. E aí foi constatado. Como eu já estava no fim da gestação, eu queria comer o que tivesse pela frente de uma forma de conforto. E aí eu não cuidei muito logo nas primeiras semanas. Toda vez que eu aferia, dava alto, né? Acima de 140. Então, quando eu fui para consulta e ele avaliou os resultados, aí ele me falou dos riscos. Ele falou que meu bebê poderia vir a óbito, né, por conta de muito açúcar ali no líquido amniótico. E aí eu fiquei morrendo de medo. Aí eu comecei a controlar de verdade e nunca mais, né, de 33 mais ou menos até 38, que foi quando eu tive meu bebê, nunca mais eu tive aumento da glicemia acima de 140. E eu que com quase 34 semanas de gestação descobri que estou com diabetes gestacional. Eu já vinha ganhando peso muito rápido, como vocês podem ver. Eu fui de 51 para 64. E eu também já tinha feito o exame da curva glicêmica e tinha dado normal. Mas nas minhas 2 últimas ultrassons, meu líquido amniótico estava dando muito aumentado. E aí veio a suspeita e agora essa é a minha rotina, pelo menos dessa semana. Comprei logo o aparelhinho porque eu vou ter que medir todos os dias da semana após todas as refeições e também em jejum. E a pior parte é ter que ficar me furando. E logo depois dessa furada já deu a glicemia um pouco alta. Mas é isso, vamos acompanhar e seguir. E uma dica que eu dou para vocês, se vocês puderem, treine, comam bem. Eu não pude treinar no começo da gestação porque eu estava sentindo muitas cólicas e a placenta baixa.